noite. Vamos dar início a mais uma live, onde estamos realizando todos os domingos para falar sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo e espero que Deus possa falar ao teu coração nesta noite, através da sua santa palavra. Vamos dar início lendo um texto da palavra de Deus nesta noite. Quero ler em Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. Evangelho de Jesus, conforme registra o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Quando diz assim a palavra do Senhor: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és Filho de Deus. O texto que eu acabei de ler narra um episódio bastante conhecido por muitas pessoas, principalmente no mundo cristão. É um episódio conhecidíssimo. Jesus, depois da multiplicação dos pães, por isso no versículo de número 22 digo, logo a seguir ao quê? Aí se você for olhar os versículos anteriores, do versículo 13 até o versículo 21, você vai ver que ali há a multiplicação dos pães. Então, logo após o milagre da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos irem para o outro lado do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, e Jesus manda para que eles possam ir para o outro lado. E Jesus fica para despedir as multidões que estavam ali, que tinham acabado de comer, que tinham acabado de serem alimentados. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. E Jesus manda os discípulos irem na frente e fica ali para despedir as multidões, para despedir-se, ou para despedir as multidões, e que eram 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Se você colocar 5.000 homens, colocar o mesmo número de mulheres, vai dar 10.000. Se colocar o mesmo número de crianças, vai dar 15.000. Mas, com certeza, haviam mais crianças. Aproximadamente, os estudiosos dizem que havia aproximadamente 25.000 pessoas ali. E Jesus despede aquelas pessoas, fica para despedir aquelas pessoas e depois vai orar no monte sozinho. E o barco segue para o outro lado do lago de Genezaré, que é um lago de água doce, e
ele, que não é propriamente um mar, é um lago de água doce, né, conhecido como Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Lago da Galileia. E Jesus, quando eles manda que eles passem para o outro lado e fica ali para despedir das multidões e ir orar. E acontece um vento muito forte, uma tempestade, um vento muito forte que atinge o barco dos discípulos. E o que é que eu quero falar nesta noite? Nós vamos falar do que nesta noite? Nesta noite nós iremos falar sobre quando os ventos sopram contrário. Quando os ventos sopram contrário. É disso que nós queremos falar nesta noite. E uma primeira coisa que nós podemos observar quando os ventos sopram, falando sobre quando os ventos sopram contrário, é que o barco de quem serve a Cristo também é atingido pelos ventos contrários. O barco de quem serve a Cristo também é atingido pelos ventos que sopram contrário. Se você observar os versículos 22 a 26 do capítulo 14 do Evangelho de Mateus, conforme relata Mateus, diz assim o relato: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Este é o relato que a Bíblia nos traz a respeito do barco onde estavam os discípulos. Jesus está na praia, despedindo as multidões, manda os discípulos atravessarem o Mar da Galileia e, depois que despede as multidões, vai orar. E, lá pela quarta vigília da noite, porque a noite em Israel era dividida em 4 vigílias. Começava ao pôr do sol, 6 horas da tarde, e até às 9 da noite. Depois das 9 da noite até a meia-noite. Depois da meia-noite até as 3 horas da madrugada. Depois das 3 horas da madrugada até a aurora, ao amanhecer do dia, às 6 horas da manhã. Então, as vigílias em Israel, a noite era dividida em Israel em 4 vigílias. E Jesus foi ter com os discípulos na quarta vigília. A quarta vigília da noite era entre 3 da manhã e 6 da manhã. E Jesus vai ter lá com os discípulos neste horário. E por que Jesus vai ter com os discípulos nesta quarta vigília da noite? Jesus vai ter com os discípulos nesta quarta vigília da noite porque o texto nos mostra que o barco estava sendo varrido, assolado pelos ventos. Os ventos fortes estavam batendo contra o barco e os discípulos estavam tendo dificuldade em remar, em atravessar o lago, em atravessar o mar, porque o vento lhes era contrário. E um pescador, alguém que tem vivência no mar, sabe que quando os ventos sopram contrário, fica difícil de remar. E Jesus, ele observa que os discípulos estão com dificuldades no mar, porque o vento atingiu o barco dos discípulos. Então, o barco, a primeira coisa que nós podemos observar aqui neste texto é que o barco onde está
quem serve a Cristo também é atingido pelos ventos. Também é atingido pelos ventos. Está sujeito a passar por vendavais, por tempestades, por ventos que sopram o contrário. Quando os ventos sopram o contrário, aqueles que servem a Cristo, o seu barco também pode ser atingido por estes ventos. Porque há uma ideia de que quem serve a Cristo não vai passar por problema nenhum. Está sendo vendido este evangelho barato, este evangelho falso, este evangelho que não é o evangelho de Cristo, este evangelho que é um outro evangelho, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, estão pregando um outro evangelho e não é o evangelho de Cristo. Eles estão anunciando, estão pregando que quem serve a Cristo não passa por problema nenhum. Por isso você vê chamadas na televisão de determinadas igrejas, de determinados grupos que se dizem cristãos, pare de sofrer. É a chamada deles. É o marketing. Eles quando vão chamar, quando vão colocar a propaganda, uma vinheta para que você possa ir ao templo onde eles estão, eles colocam logo, pare de sofrer. Pare de sofrer. Você nasceu para ser feliz. Você nasceu para ser vitorioso. Você nasceu para não passar por dificuldades. Não aceite passar por dificuldades. Não aceite a derrota. Não aceite o problema. Não aceite as dificuldades, porque você é filho do rei. Você não vai passar dificuldade nenhuma. Aqui nesta terra você é para comer do melhor. Você é cabeça e não cauda. Você está por cima e não por baixo. É isto que eles colocam para as pessoas. Como se as pessoas que servissem a Cristo não estivessem sujeitas a passarem por dificuldades nesta terra. Mas o que nós observamos aqui no texto que nós acabamos de ler é que os discípulos, eles tinham participado, se você observa nos versículos anteriores, quando dos versículos 3 até o versículo de número 21, aí está a multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães. Aproximadamente 25 mil pessoas estavam ali e 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele alimenta toda aquela multidão. E até os discípulos, eles ficam admirados, eles quando Jesus manda que eles comprem os pães, que eles coloquem as pessoas sentadas para que possam ser alimentadas, e Jesus, quando os discípulos chegam para Jesus, diz, Senhor, essas pessoas estão aqui, já é tarde, despede essas pessoas logo, enquanto tem sol, enquanto está de dia, enquanto há tempo, para que no caminho eles parem nos campos, ou nos vilarejos, e comprem alguma coisa para comer. E Jesus diz, não, senta todo mundo aí, que eles vão comer aqui. Aí os discípulos dizem, mas nós temos por acaso 200 denários para comprar pães para estas pessoas? E 200 denários, o que era um denário? Um denário significava um dia de trabalho para o trabalhador naquela época. Era um dia de trabalho, era um denário. Era uma moeda de prata romana, há 210 anos antes de Cristo, 211 antes de Cristo, essas moedas eram fabricadas e esse denário era um dia de trabalho. E os discípulos dizem, nós temos por acaso 200 denários, ou seja, o trabalho de uma pessoa durante 200 dias, mais de meio ano trabalhando para sustentar aquelas pessoas, para comprar pão. Um denário comprava aproximadamente 8 quilos de pães. Então ela ia dar mais de 1 tonelada, 200 denários. Ia dar mais, 18, 16, ia comprar uns 160 quilos de pães, ou melhor, 1.600 quilos de pães, mais de 1,5 toneladas, 1.600 quilos de pães, que eram 200 denários, e os discípulos dizem, nós temos por acaso 200 denários para comprar pães para essas pessoas? Era muita gente, mais de 1,5 toneladas de pão, só de pão. E Jesus, não, senta todo mundo aí, que todo mundo vai comer. Então o que é que vocês têm aí? E os discípulos disseram, nós temos 5 pães e 2 peixes, é o que tem. Jesus, pois manda todo mundo sentar, que todo mundo vai comer. Sentou todo mundo em grupo de 100, em grupo de 50. Os discípulos dividiram e Jesus orou pelos 5 pães e 2 peixes. Todos comeram, aproximadamente 25 mil pessoas, e sobraram ainda 12 cestos
de pães sobraram. Os discípulos saem deste milagre, saem deste momento miraculoso e agora entram no barco para atravessar o mar da Galileia. E quando os discípulos entram no barco para atravessar o mar da Galileia, o barco dos discípulos são atingidos pelos ventos fortes. Os ventos que sopram o contrário, estavam soprando o contrário, como nos informa o versículo de número 24. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, o barco dos discípulos, que tinham acabado de participar do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, isso nos versículos logo anteriores, você vai ver isto, já está sendo açoitado pelos ventos. Está lá no meio do mar, açoitado pelos ventos. Mateus, ou melhor, Marcos nos diz que o barco estava no meio do mar. Estava no meio do mar. Já está açoitado, isso na 4ª vigília da noite, quando Jesus vai ter com eles. Jesus, quando se despede dos discípulos, está na 1ª vigília da noite. Logo no pôr do sol, Jesus se despede e manda eles atravessarem. E Jesus vai ter com eles só lá na 4ª vigília. Então, quando eles vão para atravessar o mar, era aproximadamente 6 horas da tarde em diante. 6 horas da tarde, aproximadamente, quando eles atravessaram. Jesus foi ter com eles aproximadamente entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Então você vê que os discípulos, eles vão atravessar o mar e o vento está ali açoitando o barco. Então o barco onde os discípulos de Cristo estão, está sendo alcançado pelos ventos fortes. Está sendo alcançado pela dificuldade, pela tribulação. Está agora trazendo medo, pavor para os discípulos. Então a primeira coisa que nós podemos observar aqui é isto. Que o barco onde estão os discípulos, o barco onde está quem serve a Cristo, também pode ser açoitado, varrido, pode ser atingido pelo vento que sopra ao contrário. Esta teologia, este ensinamento de que quem serve a Cristo não pode passar por dificuldades, não pode passar por problemas, não pode sofrer, é uma teologia errada, uma teologia que não é uma teologia extraída dos ensinamentos de Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o contrário. Nós vemos que os servos de Deus, eles passaram grandes dificuldades. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, que não é porque você está passando por dificuldades, não é porque o vento está soprando o contrário no seu barco, que você não é de Deus, que você não é de Cristo, porque às vezes, por tantas pessoas ouvirem dizer que quem é de Deus não sofre, quem é de Deus não passa por dificuldades, quem é de Deus não passa por problemas, quem é de Deus não pode ser atingido pelo coronavírus, quem é de Deus está protegido. Eu vejo pessoas falando absurdos. Não, o coronavírus não vai me pegar porque eu estou com Deus. Não, o coronavírus não vai me pegar porque eu estou protegido por Deus. Não é porque você é de Deus que o coronavírus não pode lhe pegar. Muitos pastores já contraíram coronavírus. Muitos servos de Deus já contraíram coronavírus. Não é porque se é de Deus que não se vai ser atingido pelos ventos que sopram ao contrário. Está soprando um vento forte, agora ao contrário. Um vento forte está soprando o contrário, que é essa onda da pandemia. Mas saiba de uma coisa, o seu barco pode ter sido atingido por este vento que sopra ao contrário. Você pode ser uma pessoa que é cristã, que é serva de Deus, que é servo de Deus, que está agora com coronavírus e talvez fique se questionando, meu Deus, por que eu estou com coronavírus? Eu não sou teu servo e eu ouvi dizer que eu sou protegido, que eu sou guardado, nada acontece comigo, nenhum problema me atinge, Senhor, e por que está acontecendo isso comigo? Às vezes as pessoas podem se questionar. E um ensinamento falso, uma doutrina errada, uma doutrina que não é a doutrina de Cristo, não é a doutrina do Evangelho de Cristo, está deixando as pessoas mais doentes ainda. Além de sofrerem a pressão do coronavírus, além de sofrerem com a doença, ainda sofrem com a doutrina errada que aprenderam, de acharem que eles não podem sofrer, que eles estão sofrendo, eles não são de Deus, está em pecado, é do diabo, é coisa do demônio. Não, meu irmão. Não, deixe este pensamento. Este não é o pensamento que a Bíblia apresenta.
O que a Bíblia mostra é que o barco onde está os que servem Cristo, o barco onde estão os que servem a Cristo, este barco também pode ser atingido pelos ventos que sopram contrário. E nós estamos vivendo tempos de ventos que sopram contrário em várias áreas da vida. Na saúde, os ventos estão soprando contrário fortemente, na economia, na sua situação financeira, no seu poder de compra. Os ventos estão soprando contrário fortemente. Os ventos sopram contrário no seu casamento, os ventos sopram contrário em várias áreas de nossas vidas. Não é porque nós somos de Deus que o vento não vai nos alcançar. Não é porque nós somos de Deus que o vento não vai soprar ao contrário no nosso barco. Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que aqueles que servem a Cristo, o vento também sopra o contrário. E veja o que foi que aconteceu ali com os discípulos. Os discípulos estão ali no barco e Jesus, lá pela quarta vigília da noite, 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, ainda está escuro, porque os discípulos, Jesus quer passar à frente do barco, e os discípulos, eles não reconhecem Jesus. Tanto é que Pedro diz: se és tu, Senhor, manda que eu vá ter contigo. Então, parece que não é ainda 6 horas, está ainda naquele período de penumbra, de escuridade ainda, de escuridão. Parece que talvez, provavelmente, 4 horas da manhã, entre 5 horas da manhã, Jesus vai ter com os discípulos, porque quando ele quer passar à frente do barco, os discípulos veem e dizem: é um fantasma, não conseguem discernir quem é, não conseguem definir. Eles tinham acabado de estar com Jesus. Eles, ou melhor, há poucas horas, né, ali 6 horas da tarde, e agora 4 horas da manhã, menos de 10 horas, eles estavam juntos. Menos de 10 horas eles estavam juntos. E isto faz sentido, menos de 10 horas eles estavam juntos, porque o lago de Genezaré, o mar da Galileia, também conhecido, ele, na sua extensão, no comprimento dele, eram 19 quilômetros. E na largura, eram 13 quilômetros. E Marcos nos diz que o barco estava no meio do mar. Só que o Evangelho de João nos diz que eles estavam a 25 ou a 30 estádios. Quanto é que mede um estádio? 185 metros. Era a medida do estádio naquela época. Era relacionado às Olimpíadas daquela época. Um estádio media 185 metros. Era a medida que eles tinham de comprimento lá. Então, 185 metros era um estádio. E João, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 19, capítulo 6, verso 19, João diz que o barco estava a 25 ou a 30 estádios. Ele faz uma estimativa de quanto estava distante. Marcos diz que estava no meio do mar. Mateus diz que estava a muitos estádios. Ora, se um estádio é 185 metros, e ele estava a cerca de 25, 30 estádios, vamos colocar 30 estádios. Então ele estava a 5.550 metros. Justamente no meio do mar. Se a largura era 13 metros, ou melhor, 13 quilômetros, a largura era 13 quilômetros, ele estava, a metade de 13 é 6,5. 6,5. Então 6,5 km é a metade. 6,5 km é a metade. Então, realmente, o João informa que eram de 25 a 30 estádios, faz a estimativa, e está próximo, está aproximado, 5.555 metros, 5 quilômetros, quase 6 quilômetros. Então, o barco está no meio do mar. Jesus, lá pelas 3 horas, entre 3 horas e 6 horas, aproximadamente, porque eles não reconhecem Jesus, não definem que é Jesus, porque Jesus quer passar à frente deles, e eles perguntam, eles dizem: é um fantasma, não reconheceram Jesus, eles estavam poucas horas com Jesus, mas não reconheceram. Então a gente vê que estava ainda escuro, não deu para eles reconhecerem Jesus, e gritam: um fantasma. E eles, quando acontece isso, nós podemos observar que os discípulos, acontece algo interessante, nós vemos algo interessante nisso. Por quê? Ora, veja que coisa impressionante. Jesus, os discípulos levam ali mais de 10 horas, porque eram 6 quilômetros navegando, e ainda o vento contrário, né? Navegar 6 quilômetros remando, vento contrário levou esse período. Jesus observa os discípulos lá no meio do mar,
aproximadamente 6 quilômetros e meio. E Jesus, de madrugada, à noite, no escuro, ele consegue ver. Como é que Jesus consegue ver à noite, no escuro? Lá no meio do mar, a mais de 6 quilômetros de distância. Um barco sendo sacudido pelos ventos. Você está observando como esses detalhes são importantes para a gente ver a natureza do milagre que está aqui, a natureza do que está sendo apresentado aqui. Os discípulos, Jesus quer passar na frente do barco, os discípulos não conhecem Jesus porque ainda está escuro. Porque foi na quarta vigília da noite. Jesus vê na quarta vigília da noite um barco a 6,5 km, aproximadamente, de distância do mar. Os discípulos levaram quase 10 horas, mais de 10 horas, para chegar naquele local, porque os ventos estavam soprando o contrário. Jesus chega lá andando por sobre as águas. Andando por sobre as águas. Ele observa na quarta vigília da noite, estão passando dificuldade, ele vai andando. Nem de jet ski, mais veloz que fosse, não iria dar esse tempo todo para Jesus chegar lá. Porque se ele observa na quarta vigília da noite e vai ter com os discípulos, andando por sobre as águas, no mar que está revolto, no mar que está as ondas são gigantescas, que quando Pedro olha para as ondas, fica com medo e afunda, olha para a força do vento, um mar que está revolto, Jesus vai andando por cima do mar, na quarta vigília da noite, vai ter com os discípulos. Naturalmente, para qualquer pessoa, isto é impossível. Porque a profundidade do Mar da Galileia, a profundidade máxima, era de 43 metros. A profundidade máxima era de 43 metros. Não tinha pedrinhas para ele ir por cima andando, não. Não tinha pedrinhas para Jesus ir andando por cima, não. Porque o barco estava no meio do mar. O barco estava no meio do mar. Aproximadamente 6 quilômetros, 6,5 km, porque a largura do Mar da Galileia é 13 quilômetros. Está lá ainda, em Israel. O Mar da Galileia está lá. Para quem quiser ir visitar. Está lá o Mar da Galileia. 19 quilômetros de comprimento com 13 quilômetros de largura. Não é história fictícia, não. O mar está lá ainda. O lago de Genezaré está lá em Israel ainda. E Jesus, ele vai lá, ele observa o barco lá nessa distância. Ora, quem era que iria? Jesus disse, vão, que eu vou depois. Vocês atravessam o mar, que depois eu vou. E os discípulos foram. Eles imaginariam que Jesus viria de qualquer outra forma, pegaria outro barco, faria qualquer outro jeito para poder ir para o outro lado. Menos andando por sobre as águas. É algo que nunca eles iriam esperar. Nunca eles iriam esperar de ver alguém entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã, e porque não reconheceram Jesus, presumimos que estava entre 4 horas e 5 horas da manhã, eles jamais iriam, tanto é que eles olham quando veio um vulto, eles não conseguem definir quem é, veio um vulto, e dizem, é um fantasma. E começam a gritar, com medo. Naturalmente, quem poderia estar ali 4 horas, 5 horas da manhã, andando por sobre as águas, num mar revolto, com vento forte soprando? Quem poderia estar ali, a não ser um fantasma? Segundo eles criam em fantasma. Por isso eles gritam, é um fantasma, e ficam com medo. Quem poderia estar ali? É natural que os discípulos tivessem essa reação de assustados. Ora, não tinha caminho de pedrinhas não, como querem dizer os críticos literários, os críticos da literatura bíblica, da escritura, da palavra de Deus. Não, é porque tinha algumas pedras. Peraí, meu amigo, eles estavam a 6,5 km, no meio do Mar da Galileia. Não tem como ter pedrinhas para ele ir andando por cima lá em 6 quilômetros, não. Está lá o Mar da Galileia, está lá em Israel. Você vai ver lá, não tem pedrinhas para chegar até o meio do mar, não. 6,5 km de pedrinhas de caminho, não. E o mar estava revolto. Naturalmente, os discípulos tinham que ficar assustados. Nunca
Nunca eles esperariam que ali ia ter alguém andando por sobre as ondas gigantescas. Nunca eles imaginariam que iria ter alguém ali, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, andando por sobre as águas no meio de uma tempestade, em cima das ondas. E eles gritam, é um fantasma, só pode ser, não tem outra explicação, não existe explicação para isso, é um fantasma. Interessante estas coisas. Muito interessante. O barco onde os discípulos estão foi alcançado pelas tempestades. Mas chega alguém que é diferente de tudo, de todos. Chega alguém que foge a qualquer que fosse a maior produção científica, de ficção científica, não poderia imaginar que no meio da tempestade, 4 horas, 5 horas da manhã, do mar, ondas gigantescas, alguém viesse andando por cima. Ninguém iria imaginar isso. Chega alguém diferente. Chega alguém que foge a qualquer racionalidade, que foge a qualquer compreensão da mente humana. Ali, naquele momento, chega Jesus, 6,5 km. O barco leva quase 10 horas, mais de 10 horas. Ali, aproximadamente, se formos calcular, vai dar quase 10 horas, mais de 10 horas, para chegar a 6,5 km. Navegar 6,5 km, não tinha motor, era remando. E Jesus chega lá rapidinho. Nem jet ski daria essa celeridade para Jesus chegar lá. Nenhuma lancha potente daria essa celeridade para Jesus chegar lá onde os discípulos estavam. Mas a verdade é que o barco onde os discípulos estão são atingidos pelo vendaval. São atingidos pelos ventos que sopram contrário. Quando os ventos sopram contrário, também atingem o barco de quem serve a Cristo. Não se desespere. Não fique achando que você não é de Deus, porque você está sendo atingido pelo vento que sopra o contrário. Não. Não fique desesperado, nem fique com medo. E nem pensando que você não é de Deus. Porque quem é de Deus, os ventos que sopram o contrário também atingem o seu barco. Mas uma segunda coisa que nós podemos observar neste texto é que a força do vento faz com que não confiemos na palavra de Cristo. A força do vento faz com que os discípulos não confiem na palavra de Cristo. Então, esta força, este vendaval, esta força do vento, faz com que os discípulos eles não levem a sério, não deem crédito ao que Cristo fala. Vejamos aí os versículos de número 27 a 30. Versículos 27 a 30 de Mateus, melhor dizendo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 27 a 30. Diz assim: Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. Você vê que a força do vento faz com que os discípulos não acreditem na palavra de Deus. Ora, não acreditem em Cristo, ou percam, ou esqueçam-se do que Cristo fez. Ora, quando Jesus quer tomar a dianteira, isto nos apresenta Marcos, diz que Jesus queria passar adiante, tomar a dianteira e passar adiante do barco.
e eles gritam, é um fantasma. E ficam gritando de medo. Os discípulos tudo gritando, que nem mulherzinha, com medo de um rato. Ficam agora os discípulos, homens acostumados com o vento, homens acostumados com o mar, homens que estão acostumados com dificuldades, porque são pescadores. A maioria dos discípulos são pescadores. Aquele mar da Galileia eles conheciam muito bem, porque eles pescavam ali diariamente. A maioria deles trabalhavam na área da pesca. Pedro, Tiago, João. Então eles trabalhavam na área da pesca, eles tinham conhecimento do mar. Mas, com aquele mar revolto, com os ventos soprando contrário, e 4 horas, 5 horas da manhã aparece um vulto, querendo passar adiante do barco, nas ondas gigantescas, e o barco, as ondas lavando o barco, e quando eles olham, vem aquela pessoa andando tranquilamente. Vem aquele vulto andando tranquilamente sobre as ondas gigantescas. E, de repente, eles olham e dizem, é um fantasma. E começam a gritar, a Bíblia diz que começaram a gritar com medo. Mas Jesus chega e diz, tem de bom ânimo. As primeiras palavras de Jesus são estas. Quando Jesus chega no barco. As primeiras palavras de Jesus quando chega no barco são as seguintes. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Você vê que tem um ponto de exclamação aqui nesta narrativa. Tende bom ânimo. Jesus, quando chega, ele diz, tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Quando Jesus se aproxima do barco, vê os discípulos atônitos, vê os discípulos todos gritando com medo, apavorados, Jesus chega logo dizendo, tende bom ânimo, não desanimem, não desanimem, não fiquem desanimados, não fiquem gritando, apavorados, como se não tivesse solução para vocês. Tende bom ânimo, vocês estão desanimados, se animem. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos, se animem, sou eu. E quando Jesus diz, sou eu, reporta-se ao grande eu sou. Tem bom ânimo, sou eu. É o grande eu sou. É aquele que era, que é e que há de vir. É aquele que existe por si só, por si mesmo. É aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É aquele que não necessita de nada nem de ninguém para existir, porque nele concentra-se todo o poder e ele é o princípio da vida e é o fim da vida. Ele é aquele que a tudo governa. Jesus diz, não, tem de bom ânimo, sou eu. Tem de bom ânimo, é o grande eu sou. Ele vem por cima das águas turbulentas. Ele vem por cima das tormentas do mar. Ondas bravias, ventos soprando contrário, mas vem o grande eu sou cavalgando por sobre as ondas. Porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que governa toda a terra, a natureza, o mar, o sol, a lua, as estrelas todas estão sob o seu comando. E Jesus, quando chega, ele diz, não desanimem, tenham bom ânimo, se animem, sou eu, o grande eu sou está aqui, não é fantasma nem coisa nenhuma, não é fantasma, é porque vocês não conhecem quem eu sou, é o grande eu sou, o que não depende de barcos, o que não depende de lanchas, o que não depende de nada para andar sobre as tormentas, pelos mares tormentosos, pelos furacões da vida, pelos vendavais da vida. Eu ando tranquilamente por cima deles e venho ao encontro daqueles que estão no barco, daqueles que me servem. Sou eu. Não temais. É o que Jesus diz no versículo de número 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Veja, as primeiras palavras de Jesus são estas quando chega no barco.
Seu barco está passando por um vendaval. O vendaval soprou o contrário. O vento está soprando o contrário. Pois quando o vento sopra o contrário, as forças do vento fazem com que a gente não dê muito crédito à palavra de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos. Não deu muito crédito. Veja bem por que eles não deram crédito. Versículo de número 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Jesus fala com os discípulos. Mas por causa da hora em que Jesus está indo ter com os discípulos, entre 4 horas e 5 horas da manhã, está ainda escuro, eles não conseguem ver direito, e as ondas e o desespero toma conta deles dentro do barco, eles gritando, achando que é um fantasma, e Jesus diz: não tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. E Pedro diz: se és tu, Senhor, se realmente és tu, eu não estou bem certo se é o Senhor. Eu não estou tendo bem certeza que é o Senhor, não. Eu não estou enxergando direito. Eu estou vendo, para mim é um fantasma, é um vulto. E também ninguém pode andar por cima da água, não, Senhor. E tu está andando por cima das águas, mas não só sobre as águas. Tu estás andando sobre as ondas tormentosas. O vento está forte, está soprando o contrário. Nós estamos com dificuldade de remar. E o Senhor vem andando tranquilamente. Senhor, se és tu mesmo, porque eu não acredito que seja o Senhor. Eu não estou acreditando que seja o Senhor, pois se és tu, eu quero que tu me mande andar por sobre as águas até onde tu estás. Então, se és tu, se tu estás dizendo que és tu, Senhor, manda andar por sobre as águas, se não é um fantasma, se não é coisa da nossa mente, se não é ilusão nossa, se não é apenas uma miragem, então manda eu ir onde tu estás. E Jesus diz: vem. Tem outro ponto de exclamação: vem. E Jesus vai, e Pedro vai. E diz o texto sagrado, no versículo de número 28, e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Agora não é só Jesus que está andando sobre as ondas tormentosas, não é só Jesus que está andando por cima das ondas que estão sendo sacudidas pelo vento que sopra o contrário, não. Agora Pedro está andando por cima das ondas, o vento ainda não parou. O vento só vai parar quando Jesus sobe no barco. Ainda o vento está lá, sacudindo o barco, fazendo ondas grandes, fazendo as ondas ficarem maiores. E Pedro, ele vai ter com Jesus, e Pedro diz: se és tu, Senhor, deixa eu ir ter contigo, deixa eu andar também, deixa eu ir onde tu estás por sobre as águas. Jesus diz: vem. E Pedro começou a andar por sobre as águas. Mas veja o que é que acontece. Versículo de número 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Você vê que Pedro começou a andar por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas Jesus disse: não, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Não temas. E Pedro diz: Senhor, se és tu, deixa eu ir até onde tu estás e ter contigo sobre as águas. Jesus diz: vem. E Pedro começou a andar por sobre as águas, mas Pedro começou a olhar e reparar na força do vento. O vento estava muito forte. Nem Jesus ali, estando parado sobre as águas, porque agora Jesus não está mais andando. Jesus está parado sobre as águas. As ondas estão solapando o barco. O vento está soprando forte. E Jesus está parado agora. Jesus não está mais andando. Está ali tranquilo. Em cima, você está entendendo. Você está tendo noção. Você está se transportando para o local do acontecimento. Então Jesus agora está parado sobre as águas. O vento sacudindo de madrugada, o barco sacudindo para um lado e para o outro, os discípulos com medo, gritando. Pedro agora vai andando por cima das águas, mas nem Jesus estando parado sobre as águas, e nem por Pedro estar conseguindo andar por cima das águas, o vento é tão forte que diz o texto que Pedro, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. Quando
os ventos sopram o contrário, a força do vento faz com que a gente não confie na palavra de Cristo. Cristo tinha dito: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Pedro disse: Senhor, deixa eu ir, vem. Mas quando o vento soprou forte, Pedro andando sobre as águas, Pedro começa a afundar. Não deu crédito à palavra de Cristo. Jesus já tinha ido, estava lá. Jesus disse: não tem mais, sou eu, tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu, não tem mais. Pedro pediu para ir, Jesus vem. Pedro começa a andar por sobre as águas, mas no momento da tempestade, no momento do vento forte, Pedro olha para a força do vento e esquece-se do que Jesus havia dito. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Jesus tinha acabado de falar isto para ele. Jesus tinha acabado de falar isto para Pedro: não tem de bom ânimo, não tem mais, sou eu. Anda por sobre as águas, vem aqui, Pedro. E Pedro começa a andar por sobre as águas, mas a força do vento faz com que Pedro esqueça o que Jesus disse. E começa a afundar. Não se esqueça do que Jesus diz, reparando na força do vento. Porque quando os ventos sopram o contrário, parece que a palavra de Deus não tem valor nenhum. Quando a coisa realmente, quando nós reparamos para a força do vento, nós não confiamos no grande eu sou. Jesus chega e diz: sou eu. É o grande eu sou que está aqui. Eu venho galopando por cima das ondas do vento, do mar. O vento está forte, mas eu estou aqui, venho andando tranquilamente sobre as águas. É o grande eu sou que está com vocês. Mas Pedro olha para a força do vento e esquece-se disso. Você está olhando para a força do vento que está soprando o contrário agora. Você está olhando para a força do coronavírus. Você está olhando para a força da pandemia. Você está olhando para a força da dificuldade financeira que esse vírus está causando em todo o planeta. E está esquecendo-se de que a palavra de Deus diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Isaías capítulo 41, versículo 10. A palavra de Deus não é para ser esquecida no momento em que o vento sopra mais forte. Quando o vento soprar mais forte, não se esqueça do Deus a quem você serve. Não se esqueça que você serve ao grande eu sou. Não se esqueça que você serve àquele que criou o mar, que criou a terra, que criou o céu, o sol, a lua e as estrelas. Aquele que tem poder sobre todas as forças da natureza. Aquele que tem poder sobre a força do coronavírus. Aquele que tem poder sobre a força de qualquer vento. E ele vem andando tranquilamente sobre os vendavais e vai ao encontro do barco daqueles que servem a Cristo. Não se esqueça que Cristo, ele está junto daqueles que o servem, e ele diz: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 30, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Você se esquece da palavra de Deus quando o vento sopra mais forte. Pedro se esqueceu da palavra de Deus, se esqueceu da palavra de Cristo, olhou para a força do vento e começou a afundar. Não se esqueça da palavra de Deus. Não se esqueça da palavra de Cristo quando o vento soprar mais forte, senão você vai começar a afundar na sua fé. Senão você vai começar a sucumbir. Senão você vai começar a perder as esperanças, como muita gente está perdendo a esperança. Muita gente está perdendo a esperança da vida em todas as circunstâncias. Pessoas desesperadas porque está olhando para a força do vento e não está olhando para aquele que anda sobre a força do vento, aquele que anda sobre as ondas quando elas estão mais bravias. Eles se esquecem que as ondas bravias não impedem do socorro de Deus chegar. As ondas podem serem gigantes, o vento pode soprar forte, rijo, pode bater duro contra o barco, mas estas ondas, estes ventos não podem impedir do nosso socorro chegar até o nosso barco, porque a quem nós servimos anda por sobre as ondas e ele não respeita a força do vento. Ele não respeita a força do vento. Quando o vento sopra o contrário, nós queremos esquecer da palavra de Deus, das palavras de Cristo. Então, quando os ventos sopram o contrário, o barco de quem serve a Cristo também pode ser atingido por este vento que sopra o contrário. Quando os ventos sopram o contrário,
A força do vento faz com que não confiemos na palavra de Cristo. Mas quando os ventos sopram o contrário, nós precisamos nos lembrar do que Cristo já fez e do que ainda pode fazer. Quando a força dos ventos soprarem o contrário, ou quando os ventos soprarem o contrário, nós precisamos nos lembrar do que Cristo já fez e do que Ele ainda pode fazer. E é isso que os discípulos não estavam se lembrando. Versículos 30 a 31. Versículo 31 do capítulo 14 ao versículo 33. Versículo 31 ao versículo 33 diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Quando os ventos soprarem ao contrário, nós precisamos nos lembrar do que Cristo já fez e ainda pode fazer. Os discípulos estavam vindo da multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes. Jesus alimentou aproximadamente 25 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Os discípulos viram isso. Eles mesmos disseram que era preciso 200 denários para comprar de pães. Aproximadamente 200 denários ia dar mais de 1,5 toneladas de pães. 1.600 quilos só de pães para aquele povo todo. Se nós não temos dinheiro, despede esse povo para que eles se virem no caminho. E eles viram o milagre que Jesus havia feito. Mas antes disso, Jesus tinha mandado os discípulos de 2 em 2. Antes da multiplicação dos pães, Jesus tinha mandado os discípulos de 2 em 2. E quando eles voltaram, isso você vê nos versículos anteriores, você vai ver isso. Quando eles voltaram, eles vinham dizendo: Senhor, eles vinham maravilhados, porque eles haviam curado muitos enfermos, expelido muitos demônios, tinham feito muitas maravilhas, estavam pregando o evangelho por toda aquela região. Então, os discípulos vêm de eventos que nunca haviam acontecido. Os discípulos vinham de eventos maravilhosos, miraculosos, coisas que nunca haviam visto. Os aleijados andando, os doentes sendo curados, vendo coisas, os demônios sendo expulsos, expelidos das pessoas através deles. Depois, quando eles chegam e relatam isso, acontece a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Depois vem e acontece o vendaval no mar. E quando eles estão no vendaval do mar, eles se esquecem dos coxos que foram realizados milagres, nos coxos que andaram, nos enfermos que foram curados. Eles se esquecem dos demônios que foram expelidos. Eles se esquecem dos 5 pães e 2 peixes que Jesus alimentou aproximadamente 25 mil pessoas. Eles se esquecem de tudo isso. Eles se esquecem de que Jesus andou ali. Eles não observam que Jesus andou 6,5 km aproximadamente por sobre as águas, no meio de um mar tormentoso, o vento rijo. Eles se esquecem disso. Eles se esquecem do que Jesus já havia feito. E quando nos versículos de número 31 a 33, o apóstolo Pedro, ele está afundando porque ele olha para a força dos ventos e se esquece da palavra de Cristo, que Cristo havia dito. E ele, quando está afundando, ele diz: socorre-me, Senhor. E Jesus vai prontamente e socorre Pedro, pega Pedro ali e tira, e Pedro não afunda, não se afoga. Parece que Cristo está... Como é que a pessoa está em cima da água? Ondas gigantescas, vento soprando forte, e pega um camarada e puxa como se estivesse em terra firme. Interessante isso, não? Mas foi assim que aconteceu, porque ele é o grande eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso na forma de homem na face da terra. Mas os discípulos, eles esqueceram de tudo isto. E quando Jesus
diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então Pedro está andando sobre as águas e Jesus, ele chega e quando ele chama Pedro para cima do barco, ou melhor, quando ele pega Pedro que está afundando, ele diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste, homem de pequena fé? E quando a gente vê Jesus dizendo, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí Marcos vai nos informar lá no versículo, em Marcos capítulo 6, versículo 50 a 52, Marcos capítulo 6, versículo 50 a 52, nós vamos encontrar no versículo 52 o Marcos dizendo que eles não haviam se lembrado do milagre dos pães, porque os seus corações estavam endurecidos. Deixa eu ler aqui para você em Marcos capítulo 6, versículo 52, para que você possa observar o que é que Marcos diz, o que é que Marcos fala nesse assunto. Marcos capítulo 6, verso número 50 a 52, diz assim a palavra do Senhor. Diz assim, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Você está vendo o que é que o Marcos, ele traz a informação que Marcos traz? Mateus diz que Jesus falou, por que duvidaste, homem de pequena fé? Por que tu duvidaste, homem de pequena fé? Quando resgatou Pedro de morrer afogado. E Pedro, Marcos diz que quando Jesus, ele está nesse episódio, Jesus, ele diz, porque, ou melhor, Marcos, ele informa, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Ora, o milagre dos pães e dos peixes tinha acabado de ser feito. Tinha acabado de ser feito o milagre dos 5 pães e 2 peixes. E eles já haviam esquecido. Seus corações estavam endurecidos. Precisamos nos lembrar do que Cristo já fez e que ainda pode fazer. Os discípulos estavam com o coração endurecido. Cristo já havia feito o milagre dos 5 pães e 2 peixes, já havia dado autoridade para eles expulsarem demônios, curarem coxos, curarem os enfermos, realizarem milagres, e eles foram e realizaram. E agora Marcos nos diz que eles não se lembravam, eles não tinham compreendido o milagre dos 5 pães e 2 peixes, que eles mesmos disseram que não tinham condições de alimentarem tanta gente, porque só haviam 5 pães e 2 peixes para 25 mil pessoas, era necessário só de pães, 1 tonelada de pães, mais 600 quilos de pães, quase 2 toneladas de pães, quase 2.000 quilos de pães eram necessários para alimentar aquelas pessoas. Eles mesmos disseram, falaram da sua incapacidade, e Jesus manda sentar todo mundo, de grupo de 100, grupo de 50, e distribui, sobram ainda 12 cestos ainda de pães, mas eles não compreenderam o milagre, eles se esqueceram disso, eles não se lembraram do que Jesus já havia feito, e que poderia fazer naquele momento. Quando o vento sopra forte, quando o vento sopra o contrário, nós nos esquecemos do que Cristo já fez em nossas vidas, nós nos esquecemos do nosso passado, nós esquecemos de quantas tempestades nós já passamos e que Cristo estendeu a mão quando nós estávamos sucumbindo, quando nós estávamos ali nos afogando como Pedro estava se afogando, e gritamos, Senhor, socorre-nos, e Cristo estende a sua mão e nos livra do afogamento, nos livra das desgraças, nos livra de ser sucumbido pelas circunstâncias,
como fez com Pedro, nós nos esquecemos daquilo que Deus fez e daquilo que Ele ainda pode fazer. No momento que o vento sopra forte, no momento que o vento sopra o contrário, nós nos esquecemos do que Deus já fez em nossas vidas. Você que está me ouvindo, talvez já tenha se esquecido de quantas vezes Deus, na tempestade, nos ventos soprando o contrário, nas tribulações, nas dificuldades, já te socorreu. E você agora está querendo naufragar, está sem esperança, está desesperançoso, está com medo, está apavorado, está querendo desistir, está querendo entregar os pontos, está olhando para a força do vento e se esquecendo daquele que tem a força sobre o vento. Você está se esquecendo do que Cristo já fez por você e do que ainda Ele pode fazer. Foi isso que aconteceu com os discípulos. E Marcos nos diz que eles tinham esquecido, não conseguiram compreender o milagre dos 5 pães e 2 peixes, por isso estavam daquela forma, homens de pequena fé. O vento está soprando forte, está, as ondas estão gigantescas, está, mas eu estou aqui, sou eu, não tem mais, é o grande eu sou, é o que governa todas as coisas. Não fiquem desta forma, confiem em mim, não se esqueçam do que eu já fiz e do que eu posso fazer, não se esqueçam da minha palavra, porque aqui está aquele que tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Quando os ventos sopram o contrário, quando os ventos sopram o contrário, nós precisamos nos lembrar do que Cristo já fez e do que Ele ainda pode fazer. Ele já fez muitas coisas sobre a tua vida, já fez muitas coisas em nossas vidas. Não vai ser este coronavírus que vai nos destruir. Não vai ser este coronavírus que vai nos colocar no chão. Não vai ser esse coronavírus que vai acabar conosco. O vento está forte. As ondas estão gigantescas. Mas tem alguém vindo, caminhando sobre as ondas. E não é um fantasma. Tem alguém vindo, caminhando sobre as ondas e rompendo as barreiras do vento. E não é um fantasma. É o grande eu sou. Não tem mais. Tem de bom ânimo. Te anima. Porque o barco onde estão os discípulos de Cristo pode até ser atingido pelos ventos que sopra o contrário. A força do vento faz com que nós não confiemos na palavra de Cristo. Mas nós precisamos nos lembrar do que Cristo fez e que ainda pode fazer. Que Deus te abençoe grandemente. E eu quero fazer uma oração por você. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Tu, Senhor, que não respeitas a força do vento. Tu, Senhor, que acalmas e aquietas o mar. Porque quando o Senhor subiu no barco, o mar se acalmou. O vento cessou. E a bonança chegou. Tu, Senhor, que tens forças para ir. Faça com que, Senhor, os corações daqueles que agora estão apavorados, os corações daqueles que agora estão amedrontados com a força deste vendaval, deste vento que sopra o contrário, estes que estão a gritar desesperados com esta força, dentro da sua alma, dentro do seu ser, tem de misericórdia, meu Deus. Nesta hora, meu Deus, visita os que estão enfermos. Sei com a Dona Maria, que visitei ontem, com seu filho, que passa por problemas psicológicos, nervosos, com problemas de nervos. Tem de misericórdia, Senhor. Ajuda. Não só a eles, mas todos aqueles que estão padecendo neste momento, estão sofrendo neste momento. Que a tua mão poderosa, que tu, Senhor, possa caminhar sobre as ondas e romper a barreira dos ventos e chegar até esses corações, desses que estão no barco sacudidos pelo vento. Todos nós estamos neste barco, Senhor. Todos nós estamos sendo sacudidos pela força do vento e das ondas. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor
venha ao nosso encontro. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.